Perder tudo em um instante. Imaginar a sua vida desmoronando. A fé sendo testada até o limite. Você consegue. A história de Jó. Contada em Meu Nome é Jó e esta é a minha história. Neste vídeo, você vai testemunhar a força de um homem que, mesmo diante da maior adversidade, manteve sua crença intacta. Descubra imediatamente as lições práticas e inspiradoras que a saga de Jó oferece para a sua própria vida, aprendendo a lidar com a dor, a incerteza e a fortalecer sua conexão espiritual. Agora, prepare-se para uma imersão na sabedoria ancestral de Jó, extraindo estratégias comprovadas para enfrentar os desafios da vida e construir uma resiliência inquebrantável. Assista agora e transforme sua forma de encarar as provações, encontrando significado e esperança em meio à tempestade. Você sairá deste vídeo com ferramentas práticas para navegar pelas águas turbulentas da vida e fortalecer sua fé. Não perca tempo. A jornada de Jó começa agora. A vida nos apresenta constantes desafios, momentos de profunda angústia onde a fé é severamente testada e a dúvida nos assombra. A sensação de impotência diante do sofrimento é universal, uma experiência compartilhada por muitos que se questionam. Meu nome é Jó e esta é a minha história. Mais do que um relato bíblico, a história de Jó se torna um espelho que reflete nossas próprias lutas, nossas fragilidades e a busca incessante por respostas diante do inexplicável. Compreender sua jornada é fundamental para fortalecer nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida e cultivar uma fé mais profunda e significativa. Um erro frequente que cometemos ao lidar com o sofrimento é a busca por explicações simples e imediatas, a necessidade de encontrar um culpado, seja ele interno ou externo. Procuramos respostas fáceis em um mundo complexo e cheio de nuances, atribuindo culpa a nós mesmos ou aos outros, em vez de acolher a complexidade da situação e a incerteza inerente à vida. Jó, em sua jornada, nos ensina a importância de questionar, sim, mas sem perder a fé. A busca por respostas não deve nos levar ao desespero, mas sim a uma busca interior profunda, a um aprofundamento da nossa relação com o espiritual, com o sagrado, seja qual for a sua forma ou nome. A história nos convida a transcender a superficialidade das explicações fáceis e a abraçar a profundidade da experiência humana. A narrativa de Jó não oferece respostas prontas, mas sim um caminho de autoconhecimento e fortalecimento espiritual. Através da análise da sua trajetória, exploraremos a importância da perseverança, da busca pela verdade interior e da construção de uma fé que transcende as provações. Prepararemos o terreno para uma imersão profunda nos pontos cruciais da narrativa, os desafios enfrentados por Jó, as reações de seus amigos, a natureza da resposta divina e, finalmente, as lições práticas e aplicáveis à nossa realidade contemporânea. A jornada de Jó, portanto, não é apenas uma história do passado, mas um guia para navegarmos pelas águas turbulentas da vida, encontrando força, esperança e significado em meio às nossas próprias tempestades. Prepare-se para uma jornada transformadora de autodescoberta e fortalecimento espiritual. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo com histórias inspiradoras que fortalecem a fé e a resiliência. Compartilhe suas reflexões sobre a jornada de Jó nos comentários. Sua participação é valiosa para nossa comunidade. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos com lições práticas para a sua vida espiritual. A história de Jó, narrada no Antigo Testamento, transcende o mero relato bíblico, tornando-se uma poderosa metáfora da experiência humana diante do sofrimento e da incerteza. Jó, um homem próspero, justo e temente a Deus, é submetido a uma provação devastadora, a perda de seus bens, filhos e saúde. Essa narrativa não busca fornecer respostas fáceis para o mistério do sofrimento, mas sim explorar a complexidade da fé, a resiliência do espírito humano e a natureza da relação entre o homem e o divino. A história de Jó nos convida a refletir sobre a fragilidade humana, a força da perseverança e a busca por significado em meio à adversidade. Imagine, por exemplo, a perda de um ente querido,
Um diagnóstico médico devastador ou uma crise financeira profunda, cada uma dessas situações pode ecoar o sofrimento de Jó, exigindo fé, coragem e uma busca interior profunda. A narrativa não se limita a uma experiência individual, mas se projeta como um espelho que reflete a condição humana universal, confrontando-nos com nossas próprias vulnerabilidades e a nossa busca incessante por sentido em um mundo muitas vezes caótico e imprevisível. A chave para compreender Jó reside na compreensão de que a narrativa não oferece respostas prontas, mas sim um convite à reflexão profunda sobre a natureza da fé, da justiça e do sofrimento. Para aplicar as lições de Jó à nossa vida cotidiana, precisamos cultivar uma perspectiva mais ampla sobre a natureza cíclica da vida, reconhecendo que momentos de prosperidade e adversidade se entrelaçam. A jornada de Jó nos ensina a importância de construir uma base sólida de fé e resiliência, que nos sustente durante os momentos difíceis. Podemos aprender com ele a importância da gratidão, focando nas bênçãos presentes, mesmo em meio às dificuldades. A prática da gratidão, comprovadamente benéfica para a saúde mental, ajuda a mudar nossa perspectiva, redirecionando o foco para o que temos, em vez do que perdemos. Além disso, fortalecer nossa rede de apoio social é crucial. Compartilhar nossas angústias com pessoas de confiança, seja família, amigos ou grupos de apoio, nos ajuda a lidar com o peso do sofrimento e a encontrar consolo e força. Estratégias práticas, como a meditação mindfulness, a oração ou a prática de atividades físicas regulares, também podem auxiliar na construção de resiliência e na busca por paz interior. A implementação dessas estratégias exige compromisso e perseverança, mas os benefícios para a saúde mental e espiritual são inegáveis. Estudos científicos demonstram a eficácia dessas práticas na redução do estresse, na melhora do humor e no aumento da sensação de bem-estar. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo. No entanto, a jornada de autoconhecimento e fortalecimento espiritual raramente é isenta de obstáculos. Um dos desafios mais comuns é a tendência humana de buscar explicações simplistas para eventos complexos, atribuindo culpa a si mesmo ou aos outros, em vez de aceitar a incerteza inerente à vida. A busca por respostas rápidas e fáceis pode levar à frustração e ao desespero. Outro obstáculo frequente é a dificuldade em manter a fé e a esperança em meio à dor intensa. Sentimentos de abandono, perda de confiança em si mesmo e dúvida sobre a existência de um propósito superior são reações naturais e válidas. Para superar esses desafios, é essencial cultivar a paciência, a autocompaixão e a aceitação.
A jornada espiritual é um processo não linear, marcado por altos e baixos, por momentos de fé inabalável e outros de profunda dúvida. A chave está em reconhecer essas oscilações como parte integrante do caminho, sem julgamentos ou autocrítica. Buscar ajuda profissional, seja através de terapia, aconselhamento espiritual ou coaching, pode ser fundamental para desenvolver estratégias de enfrentamento e fortalecer a resiliência. A história de Jó nos ensina que a verdadeira fé não reside na ausência de dúvida, mas na capacidade de perseverar na busca por significado e propósito, mesmo em meio à mais profunda adversidade. A jornada de Jó é, portanto, um convite à reflexão contínua sobre nossa própria fé e a nossa capacidade de encontrar esperança e força em meio às tempestades da vida. A história de Jó, além de sua rica dimensão narrativa, oferece insights valiosos para a psicologia positiva e a espiritualidade. Diversos estudos demonstram a correlação entre fé e resiliência. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, 2010, mostrou que indivíduos com forte crença religiosa demonstram maior capacidade de lidar com eventos estressores, apresentando menores níveis de ansiedade e depressão. A fé, nesse contexto, atua como um mecanismo de enfrentamento, fornecendo significado, esperança e um senso de propósito, elementos cruciais para a resiliência diante da adversidade. A narrativa de Jó ilustra perfeitamente esse conceito. Mesmo diante da perda de tudo, sua fé inabalável sustenta e o impulsiona a buscar significado em seu sofrimento. Podemos comparar a experiência de Jó com a de indivíduos que superaram traumas profundos, encontrando força em sua espiritualidade para reconstruir suas vidas. A psicóloga clínica doutora Maria Silva, nome fictício, para fins ilustrativos, em seu livro Resiliência Espiritual, nome fictício, argumenta que a fé não elimina o sofrimento, mas fornece um contexto para compreendê-lo e integrá-lo à jornada de vida. A aplicação prática das lições de Jó se traduz em estratégias comprovadamente eficazes para o desenvolvimento da resiliência. A prática da gratidão, por exemplo, tem sido amplamente estudada e comprovada como um poderoso antídoto contra o estresse e a depressão. Um estudo publicado na revista Emotion, 2003, demonstrou que indivíduos que praticam a gratidão regularmente apresentam níveis mais elevados de bem-estar e satisfação com a vida. No contexto da narrativa de Jó, podemos observar como a gratidão, mesmo em meio à dor extrema, poderia ter sido uma ferramenta para manter a esperança e encontrar significado em sua experiência. Imagine um paciente com um diagnóstico de uma doença grave. A prática da gratidão pode ajudá-lo a focar nos aspectos positivos de sua vida, fortalecendo sua capacidade de lidar com o desafio. Outro aspecto importante é a construção de uma rede de apoio social forte. Estudos em psicologia social demonstram que indivíduos com fortes laços sociais demonstram maior resiliência diante de adversidades. A comunidade, no caso de Jó, poderia ter sido um suporte fundamental, mas a narrativa nos mostra a importância da fé individual como pilar central. A implementação dessas estratégias, porém, pode encontrar obstáculos. A dificuldade em aceitar a incerteza e a busca por explicações simplistas para o sofrimento são desafios comuns. A psicóloga Ana Oliveira, nome fictício, para fins ilustrativos, afirma que a busca por controle ilusório pode agravar o sofrimento, impedindo a aceitação da realidade. A superação desse obstáculo requer autocompaixão, paciência e a capacidade de abraçar a incerteza como parte inerente à vida. Para ilustrar, considere o caso de um empreendedor que sofre uma grande perda financeira. A busca por culpados ou a recusa em aceitar a realidade podem impedir a reconstrução. A aceitação, aliada à busca por novas oportunidades e ao desenvolvimento de estratégias eficazes, é fundamental para a superação. A jornada de Jó nos ensina que a resiliência não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de encontrar significado e propósito, mesmo em meio à dor. É um processo contínuo de aprendizado, crescimento e fortalecimento da fé. Buscar ajuda profissional, como psicoterapia ou aconselhamento espiritual,
pode ser fundamental para navegar por esses desafios e desenvolver estratégias eficazes para a construção de uma vida mais plena e significativa. A jornada de Jó nos ensina que a verdadeira resiliência reside na capacidade de encontrar significado e propósito mesmo diante da adversidade mais profunda. Dá uma olhada As neste estratégias manual discutidas, bíblico que eu encontrei na cultivar internet, a galera. gratidão, Olha só, fortalecer vem de sua Gênesis rede de até apoio e Apocalipse, buscar ajuda explicando profissional cada quando livro necessário dele. Então a gente são começa ali com ferramentas Pentateuco, essenciais para explicando construir cada uma um fé deles, quais são os inabalável e uma vida Pentateucos mais do plena, livro. rica em Também vamos ali significado. para o Antigo Testamento, Lembre-se, começando a fé explicar não sobre elimina a dor, Gênesis, todos mas a os livros contextualiza, detalhadamente, oferecendo explicando a uma data, estrutura para a compreendê-la autoria, e integrá-la quais à são sua os jornada conteúdos, quais são pessoal. os temas, A aceitação da quais são os temas centrais incerteza, desse livro, a quais são os prática da grandes autocompaixão e a acontecimentos busca e constante por personagens. sentido são Olha pilares a para superar riqueza os de desafios da detalhe vida nas e encontrar imagens paz deste interior. book, pessoal. A história de Eu Jó, tô simplesmente portanto, apaixonado. transcende Olha o que tempo, bacana. servindo Vem contando a como um história de guia Abraão, temporal para contando cada navegar história pelas da luta de tempestades Jacó. da Então a gente vem existência pro livro e de emergir Isaías, mais contando forte um e pouquinho do livro de determinado. Isaías, também Não contando se sobre trata a de introdução evitar do o livro, a data, a sofrimento, autoria, quais mas são de os temas, aprendê-lo as a enfrentar com curiosidades. coragem, Vem aqui quais fé e são os sabedoria. personagens principais Não dos permita que a personagens adversidade centrais do livro de defina sua Isaías, trajetória. os principais Tome as rédeas de acontecimentos, sua jornada as espiritual profecias e emocional, messiânicas, explicando aplicando as cada ferramentas e uma delas estratégias apresentadas. detalhadamente com imagens de Explore os tirar o recursos fôlego, mencionados neste vídeo Olha e isso. continue sua jornada de autoconhecimento e crescimento. Imagens. Inscreva-se no canal para ter o livro de acesso a Jeremias, mais também conteúdo contando um inspirador pouquinho da sobre história do livro de resiliência, Jeremias, também fé e mesmo superação de padrão, desafios. contando data, autoria, Compartilhe temas este centrais, vídeo com personagens pessoas que centrais, precisam de contando um pouco encorajamento da e história de deixe seu Jeremias, sobre o comentário, livro de Jeremias, compartilhando capítulo suas por reflexões e capítulo. experiências. Chegando no Novo Testamento, Lembre-se, explicando sobre os você não evangelhos está de sozinho Mateus, nessa Marcos, jornada. Lucas, João, Juntos, todos os podemos livros do Novo construir uma Testamento. comunidade de apoio Olha e crescimento a qualidade mútuo, deste book. aprendendo com a força e a fé Simplesmente inabalável de Jó. maravilhoso. Sua E, transformação por fim, o livro de começa Apocalipse, agora. galera, A explicando jornada de detalhadamente autodescoberta todo o livro de continua. Apocalipse. Vou deixar o E link pra nós vocês estamos do aqui site que eu para encontrei. apoiá-lo em É cada passo do maravilhoso, caminho. super recomendo. Comece agora mesmo.